O Flamengo, enfim, conseguiu quebrar o tabu e vencer a equipe do Juventude, atuando como visitante. Vitória importantíssima para a equipe do Flamengo. O Flamengo se mantém na liderança, um resultado que podemos dizer que, com certeza, o desempenho não foi tão bom assim, mas a equipe do Flamengo conseguiu vencer um jogo que com certeza a torcida do Flamengo está comemorando. Quero olhar os dois lados da moeda, o lado da conquista dos 3 pontos. Sobre o resultado, com certeza é um resultado importantíssimo para a equipe do Flamengo, um resultado onde a gente sabe que jogar lá é complicado. O Flamengo, historicamente, tem muitas dificuldades de vencer a equipe do Juventude. O Flamengo conseguiu um resultado que provavelmente muitos torcedores do Flamengo não esperam vitória quando você faz lá a tabela do Campeonato Brasileiro, o que é um pouco inacreditável, porque se a gente for ver, o Juventude é sim uma das equipes mais fracas do Campeonato Brasileiro. Geralmente é toda vez que ele joga a Série A, mas isso modifica-se muito quando o Flamengo entra em campo, quando o Flamengo começa a atuação dos 90 minutos contra essa equipe. Só que diferentemente de outras vezes, desta vez tivemos um bom tempo, tinha sol, no caso tinha bastante sol pelo que dava para ver no jogo. Dessa vez não tinha muito vento, o tempo estava bom, o gramado estava excelente, então tudo demonstrou antes do início da partida que hoje era o dia de que o Flamengo poderia quebrar essa escrita negativa e, enfim, o Flamengo conseguiu quebrar um resultado importantíssimo, um resultado onde o Flamengo conquista 3 pontos que o coloca novamente. De novo, eu sei que o Flamengo era líder do Campeonato Brasileiro e eu sei que o Flamengo, ao conseguir mais 3 pontos, iria se manter na liderança, apesar de novo, ter que ver o resultado do Cruzeiro. Mas para mim, por que era importante vencer a equipe do Juventude? Porque o Palmeiras já tinha vencido na rodada e é sempre bom destacar, o Flamengo tem um jogo a menos neste Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 2. Então, por pontos perdidos, caso o Flamengo tropeçasse na equipe do Juventude, o Flamengo acabaria por pontos perdidos, seria o segundo colocado, não o primeiro colocado. Com a vitória, o Flamengo se mantém, inclusive com pontos perdidos, na liderança do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, a gente tem que olhar os dois lados da moeda. É uma vitória muito importante, uma vitória onde a gente sabe que o Flamengo não fez uma grande atuação, mas que os 3 pontos com certeza precisam ser muitos comemorados. O Flamengo vinha de uma data FIFA e eu esperava um pouco mais em relação ao desempenho. Um jogo onde o time do Flamengo, independentemente da atuação, o Flamengo necessitaria conquistar os 3 pontos como ele conseguiu conquistar. Mas e falando especialmente em relação ao resultado, não ao desempenho, em relação ao resultado, com certeza foi um resultado muito importante. Eu disse no antes do jogo que se o Flamengo não tivesse um desempenho bom, ali uma nota 7, na minha opinião seria um pouco frustrante, porque o Flamengo vinha de uma data FIFA, a maior parte dos 11 jogadores do Flamengo que iniciaram a partida de hoje descansaram, não jogaram a data FIFA, então eu esperava o quê? Um time intenso, um time realmente focado em quebrar o tabu que o Flamengo tinha contra a equipe do Juventude. O que se viu, na minha opinião, foi um Flamengo que fez o mínimo para conquistar os 3 pontos hoje. Essa que é a verdade. Para mim, o Flamengo não fez um grande jogo, muito pelo contrário. Eu acho que os números de finalizações, inclusive finalizações no gol, fica bem claro isso, que como o Flamengo não conseguiu criar grandes oportunidades ao longo dos 90 minutos, com exceção aos gols do De Arrascaeta e no caso do Emerson Royal, curiosamente 2 gols de cabeça, que é uma das dificuldades que o Juventude tem defensivamente, um time que sofre muito gol de cabeça. Com exceção a esses 2 lances, qual foi a outra grande jogada? Eu lembro de uma, que é o quê? Um passe do Danilo espetacularmente para o Luiz Araújo entrar frente a frente com o Jandrei e o Jandrei finalizar. O Luiz Araújo finalizar e o Jandrei fazer a defesa. Só que naquele lance, o Luiz Araújo, ao invés de passar a bola para trás, que o De Arrascaeta estava completamente livre, ou melhor dizendo, ao lado dele, o Luiz Araújo ali optou por finalizar. Mas com exceção aos 2 gols e essa defesa do Jandrei, o Jandrei não teve tanto trabalho ao longo do jogo. Foi um primeiro tempo que, se você pensar em controle,
o Flamengo teve mais controle no primeiro tempo do que no segundo tempo. Com certeza, o Flamengo teve mais controle no primeiro tempo. Mas se você vê, o Flamengo até criou um pouco mais no segundo tempo. Ah, foi muito? Não, foi um pouco mais. Então, assim, o Flamengo, na minha opinião, olhando para o desempenho, é um desempenho apenas aceitável. E é aceitável porque o Flamengo venceu a partida, como eu citei ali nos minutos finais. Você vai olhar o jogo pelos dois lados. Se o Flamengo tem essa atuação e empata, a torcida do Flamengo com certeza estaria muito irritada com o desempenho do time. Mas você vai olhar o outro lado da moeda, eu tenho certeza que a maior parte da torcida vai olhar, que é o quê? Não foi um grande jogo do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu vencer em um local em que ele não vence. Em um estádio que o Flamengo geralmente tem muita dificuldade. Então, de novo, o desempenho, se você for ver, não foi um grande desempenho. Mas como o Flamengo conseguiu conquistar 3 pontos, vamos tentar sempre aqui olhar para o lado positivo. No geral, não foi um grande desempenho. O resultado, para mim, foi ótimo. Um resultado que coloca o Flamengo na parte da liderança do Brasileirão. Um resultado que deixa o Flamengo mais uma rodada líder, tranquilo, após um jogo fora de casa que a gente esperava que fosse complicado, por mais que o Juventude esteja na parte de baixo. Então, assim, é um desempenho que foi aquém do que eu esperava, principalmente de uma equipe que vinha da data FIFA. O Flamengo teve tempo de descanso, treino, e o desempenho não foi lá, na minha opinião, grande coisa. Mas, apesar disso, o Flamengo conquistou os 3 pontos e que, na minha opinião, era o mais importante no jogo de hoje. Mas eu não vou chegar aqui e vou falar assim, Mariana, você achou o desempenho do Flamengo espetacular? Não, tem que ser justa, tem que ser sincera. O desempenho, na minha opinião, foi apenas ok. Mas o mais importante, acima de tudo, era conquistar os 3 pontos. E o Flamengo conseguiu conquistar os 3 pontos. E é a hora, com certeza, da gente comemorar. Porque daqui a mais ou menos 4 dias o Flamengo tem uma decisão na Libertadores. E aí sim o desempenho e o resultado vão precisar andar juntos para que o Flamengo consiga ter uma boa vantagem para o segundo jogo da Libertadores na Argentina contra a equipe do Estudiantes.